Episódio agora depois do segundo painel que falou sobre relações de trabalho. E assim, eu falei para ela já aqui no off que eu tenho uma certa dificuldade com as questões de trabalho, e quando a gente tem profissionais do nosso lado falando sobre esse meio e de uma forma sistêmica, fica muito mais fácil, né? A gente acaba gostando, a gente acaba assim se familiarizando, porque querendo ou não tá no nosso dia a dia. Todo mundo teve uma situação de trabalho ali, a gente desde sempre ouve falar, né, de relações de trabalho, mas na parte jurídica, quando pega assim, o pessoal às vezes fica meio receoso, né? Mas hoje aqui no painel foi falado de uma forma tão linda, tão leve e tão gostosa de ouvir, que a gente acaba se sentindo abraçado pelo tema. Eu já quero dizer para vocês seguirem o Instagram @sistêmico.obsc, que é o Instagram da Comissão de Direito Sistêmico aqui de Santa Catarina, que está promovendo aí o primeiro encontro nacional da advocacia sistêmica, né? Então, antes de começar, eu já quero apresentar para não... Eu vi aqui que a maioria do sobrenome é difícil, então eu puxei uma colinha, né? A nossa mediadora, Marcele Steinle. Ixi, já errei, né? Marcele, seja muito bem-vinda a conversar sobre esse tema. E eu vi ali que tu ficou bem emocionada falando sobre o evento, né? Porque ele mal começou, mas já trouxe tantas dinâmicas, tantas coisas boas, né? Que a gente se emociona mesmo, né? Sim, exatamente. Porque esse evento, da forma que foi realizado, que está acontecendo, né? A realização de um sonho. Então, eu fico muito feliz que a Michelle esteja à frente da comissão agora e que trouxe esse evento num lugar tão lindo, né, e tão especial da nossa sede balneária, com esse dia maravilhoso, para a gente falar de tantos temas que no direito costumam ser tão rígidos e trazendo o amor para a advocacia. E daí tivemos as nossas palestrantes, né? A Regiane Silva, o Sanches, daí já fica mais fácil de falar, né, Regiane? Seja bem-vindo para alguns. E falar, assim, sobre essas questões interpessoais na relação de trabalho, eu acho que é cada vez mais importante, né? Porque parece que as pessoas têm mais dificuldade hoje de se relacionar, né? Parece que tem uma barreira maior. Não sente que tem uma demanda nesse sentido? O mundo está em constante evolução, assim como o ser humano. E por isso que nós estamos aqui. Ou seja, dá um outro olhar para o direito, né? Uma ciência que é tão antiga e que está em constante transformação, como foi trazido inclusive no nosso painel, né? A legislação ela tem acompanhado e esse é o nosso objetivo. E a advocacia tem por premissa fazer a movimentação de todos os setores, né, do sistema de justiça. É a advocacia que movimenta por meio da sua atuação, que acessa o jurisdicionado até o sistema de justiça com as suas demandas. E na advocacia trabalhista, nas relações de trabalho, não é diferente. Eu, pessoalmente, penso que a gente tem um divisor de águas fundamental, que é a pandemia da Covid-19, que mudou para sempre as relações humanas. Eu tenho um olhar... Foi muito interessante o painel, especialmente a fala da Ana, da Marcele também, que fez um fechamento perfeito sobre o nosso painel. Mas a Ana, ela trouxe o contexto da NR1 e eu enfrento, Ana, demandas a respeito de burnout, assédio. No dia a dia eu faço advocacia, eu tenho um contencioso muito forte no escritório, eu faço preventivo, mas ainda tem um contencioso e o grau de litigiosidade atrelado aos números que eu trouxe, porque sim, os dados mais recentes, tanto do CNJ quanto do próprio Tribunal Superior do Trabalho, são no sentido de um crescimento vertiginoso das demandas trabalhistas. Isso numa ordem aí de pelo menos 30%. Isso é um número muito alarmante, que é litigância, não é? Mas a pandemia da Covid-19 mudou as pessoas, que foi o que a Marcele trouxe. A gente mudou, né? E aí, como é que a gente faz isso? E como é que fica o olhar de quem contrata e de quem é contratado? E como é que eu posso realmente pressupor que são as pessoas que mudaram e não querem mais as relações do passado, ou se o assoberbo, o assodamento das informações, das notícias, das redes sociais, das telas
e dessas relações que hoje são muito mais virtualizadas, estão muito mais distantes. A gente não tem toque, né, Ana? A gente não tem olho no olho, é o teletrabalho, é a falta de comunicação, é você falando no WhatsApp e a comunicação ela vai se perdendo. Como é que isso se instala e como é que isso pode contribuir para a instalação de um conflito e até de uma identificação de uma doença ocupacional equiparável ao acidente de trabalho, como o burnout, que foi muito bem explanado pela Ana e que hoje está aí dentro da NR1 como uma grande vertente a ser estudada e que foi, assim, de uma maneira muito feliz trazida, Marcele, para esse evento. E aproveitar a tua fala já para apresentar a Ana, né? Ana Maria Reginini. Aí, ó. E realmente é muito importante trazer essa questão da NR1, que é tão inovadora, e que o ano que vem aí muitas empresas vão ter que se adequar, né? Que já está batendo na porta. E, infelizmente, as pessoas deixam para fazer tudo quando vem a demanda, né? Não trabalham tanto com o preventivo. E isso é uma questão que até eu menciono, né? A partir de maio de 2026, os riscos psicossociais eles terão que estar no PGR. Mas, há mais de 10 anos, a NR17, na ergonomia, já trazia que era uma obrigatoriedade das empresas em estabelecer um ambiente de trabalho saudável para a saúde mental dos trabalhadores, só que não tinha fiscalização. Então, não havia uma preocupação em relação a isso, né? A NR1, eu acredito assim que ela não vai inicialmente mudar uma relação cultural dentro das relações de trabalho, mas acredito que ela é um ponto de partida para isso, né? Hoje nós temos trabalhadores que ficam 8 horas dentro de uma empresa, ou seja, passam mais tempo trabalhando do que com as suas famílias. E nós devemos olhar para esse trabalhador não só no aspecto que ele não é só funcional para a minha produtividade da empresa, mas que também é uma pessoa que está ali, que ela tem a sua história, ela tem toda uma bagagem e que, estando alinhado a isso, gera frutos em relação à produtividade, engajamento, pertencimento no ambiente de trabalho. É interessante, né? Que todas as falas aqui, desde quando a gente começou, fez o primeiro episódio falando do primeiro painel, a gente falou muito de conexão, né? Essa coisa do olhar para o outro, de escutar o outro, que o primeiro painel trouxe nesse sentido. E falta a pandemia, eu senti também que trouxe um pouco disso, de olhar para o próximo com mais proximidade e não tão de longe, não tão através de telas, não através de um olhar frio, sem empatia, porque muitas vezes a produtividade de um funcionário ele vai cair. E o que tem por trás? O que esse funcionário está passando? O que está acontecendo? Esse realmente olhar de acolhimento, tanto que, né? Está lá no gráfico da minha pesquisa que de 2020 a 2025 nós tivemos um aumento de 585% de ações de pessoas pedindo reconhecimento de síndrome de burnout no nosso Tribunal do Trabalho aqui em Santa Catarina. É assustador, né? É um número muito, muito alto. E daí agora nessa advocacia que tu falou que é mais combativa, né? Que tá ali. Como é que vocês estão lidando com essa... Faz a parte da empresa e do funcionário dos dois lados, né? Faço mais patronal. Tá. E como é que já estão lidando? Já estão olhando para essa parte da NR1? Já está havendo um movimento? Já está havendo... Ou está muito longe ainda? Essa relação interpessoal, tu nota que está começando o movimento ou ainda nem isso? Antes de voltar a palavra para a Ana, que eu penso que a Ana tem bastante a contribuir nisso, mas eu penso que o olhar sistêmico, o direito sistêmico, né, como foi muito bem abordado e fechado pela Marcele, vai trazer alguma coisa que precede a isso. Então, quando a gente tem um conflito instalado e a gente vai para uma sala de audiências, por exemplo, eu vejo a dor no olho, por exemplo, nos olhos de uma preposta que é responsável do RH e que trouxe aquelas políticas, como eu faço patronal, ela trouxe aquelas políticas, ela fez o máximo que ela podia para instalar um ambiente saudável, para oferecer os melhores benefícios, para oferecer o menor lanche, e às vezes as demandas, elas são instaladas em razão de uma vantagem financeira. Isso é um dado, isso é um fato também. Aqui, sem desmerecer e absolutamente desconsiderar as doenças psicossociais.
mas a gente sabe disso, Uhum. né? E isso É uma a gente vê realidade. nas demandas. Então, esse olhar, e aí quando me toca e me dói, Marcele, e que eu não posso, eu adorei a tua fala, porque falou muito sobre essa coisa de ser a salvadora, de ser o salvador, são as ordens, que a gente precisa entender, que eu preciso deixar aquela demanda que ela não é minha, mas me toca, porque quem está oferecendo o serviço, quem está oferecendo o posto, está tentando né, fazer aquela gestão, também está tentando fazer o seu melhor, mas talvez a pessoa não esteja, como a Marcele muito bem trouxe, né, Marcele, com a capacidade de receber e de poder realizar aquele serviço. Então, sim, os conflitos têm aumentado de uma maneira vertiginosa. Eu ainda parto do princípio que por várias razões que vão muito além das questões pessoais, tem questões econômicas, tem questões políticas, infelizmente, mas para mim, um ponto crucial de ser pensado, inclusive pela ciência, é a pandemia da Covid-19, não só naquilo que mudou biologicamente na gente, em razão dos vírus que transitaram, também das vacinas, dos medicamentos que nós tomamos e de todo o afeto das perdas irreparáveis que a humanidade teve, foram milhares de pessoas que morreram, não é? Mas também a tecnologia que tomou conta da gente, que era para ter um robô daqui a 10 anos, e a gente tem um robô no nosso lado fazendo as coisas. E a gente não estava preparado para isso. Distanciou muito, né? E Marcele, ela elogiou tanto, e eu ouvi aqui de longe todos os aplausos e comoções. Realmente a tua fala foi muito bonita, e eu queria que tu reproduzisse um pouco dela aqui para o pessoal, porque faz todo sentido, né? Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de conexão, a gente está falando de proximidade. Não tem como as coisas acontecerem sem que a gente use o próximo, né? Sem que a gente tenha essa ligação. A gente sempre vai precisar um do outro, né? Sim, sobre o que a Regiane estava falando antes, e também juntando com o que a Ana falou, né? De como eram as relações de trabalho antes e de como estão agora. Né? Antes tinha aquela coisa assim, você chega no seu trabalho e você vai deixar os seus problemas pessoais lá fora. Não dá para fazer. Não tem como inverso dividir, também não. né? Não dá mais. Não, e não dá mais. Não dá. Os estudos provam que não é mais assim. Impossível. Então, assim, não tem como considerar aquela pessoa só como aquele funcionário que está ali exercendo aquela função. Não, a gente precisa considerar que ele chega ali com toda a bagagem do sistema familiar dele. Tá? Então, assim, quando eu olho para o meu funcionário e vejo que ali tem toda uma história que ele traz com ele e que aquilo influencia, sim, no ambiente de trabalho, eu já olho para ele de um outro lugar. E essa questão que a Regiane disse, que muitas vezes vê o preposto na audiência, assim, a empresa fez tudo, o que mais que ele quer? Aí eu preciso trazer um olhar sistêmico de que, muitas vezes, o funcionário enxerga no seu chefe o seu pai, ou na sua chefe a sua mãe. E, às vezes, o que ele está reivindicando da empresa é algo que ele não teve lá atrás, na sua história pessoal. E a empresa nunca vai poder dar isso para ele. Nunca vai ser o suficiente. Porque ele ainda, daí ele está na postura da criança, que está pedindo para o pai e para a mãe o amor que ela não teve. E não tem dinheiro que pague isso. Né? E, às vezes, também, daí eu lembrei de muitas outras questões de trabalhistas, né? De indenização, por exemplo, quando há demissão e a pessoa entra com a reclamatória e tal, e com valores ali, né, a receber, e muitas vezes o que ela queria, porque assim, tem a questão também de quando a gente recebe o cliente, né, o advogado às vezes pede vários, né, inúmeros itens ali, e o cliente só queria uma coisa. Às vezes não é sobre o dinheiro, ele só queria um muito obrigado, um reconhecimento pelo trabalho feito até então, porque às vezes ele sente que, como assim eu fui dispensado depois de 20 anos na empresa? Ou um pedido de desculpa por uma situação que aconteceu. Então, é esse olhar, né, que a gente fala, o olhar sistêmico, nas demandas trabalhistas que fazem entender que até aqui é da empresa, mas dali em diante é daquele funcionário, é daquela pessoa. Tem questões que ele traz que já não compete mais à empresa. E quando, digamos,
o gerente, o gestor, ele se dá conta disso, de que eu não sou o pai do meu funcionário, eu sou o chefe. E aqui as ordens são outras, né? Eu não tenho para dar o que ele está me pedindo. Quando a pessoa que está ali à frente da empresa se dá conta disso e muda a sua postura, o funcionário também vai mudar. E isso é uma virada de chave, porque daí tu deixa de querer agradar. Ok, tem os direitos trabalhistas. Mas pode romper, não? Pode. Romper com conflito. E às vezes, outra coisa também que isso me lembra, né, o que tu falasse sobre o aumento dos conflitos e a diminuição das conciliações, né, é que às vezes a pessoa precisa do conflito. Às vezes ela precisa do conflito. A gente às vezes queria assim tanto que se entendesse, mas às vezes o conflito está fazendo olhar para uma questão que não foi olhada ainda. E eu fico muito feliz em ver esse trabalho, né, esse evento hoje, principalmente trazendo esse olhar sistêmico para tantas áreas, porque hoje nós vamos ter aqui 5 painéis, fora as dinâmicas, né, que são várias que vão acontecer durante o dia e que tá maravilhoso aqui, mas que traz esse olhar sistêmico para tudo na vida, para as relações de trabalho, para as questões familiares, para as questões entre amigos, para as questões entre, enfim, qualquer coisa, faculdade, estudo, às vezes até nisso, né? Tu olha para um professor de uma forma, acha que o professor está te perseguindo, enfim. Então, são várias questões que o direito sistêmico traz, esse olhar maravilhoso de entender o que tem por trás. E daí a dinâmica começou já no início do dia com um pequeno teatro onde teve a encenação de que estava ali nervoso com aquela situação, que carregava um peso muito grande, né? E depois ele falou assim, vamos tirar as máscaras, né? Vamos sair disso, vamos ver o que tem por trás. E eu acho que falta isso. As pessoas estão cada vez com máscaras, uma em cima da outra. Daí daqui a pouco elas não sabem quem elas são, do porquê elas estão fazendo aquilo. As telas se perdendo. O anonimato. Aproxima e afasta. O anonimato. Então, é realmente assim, enriquecedor olhar com esse olhar sistêmico para as coisas. Depois que a gente mergulha no sistêmico, a gente não quer outra coisa, né? Não sei vocês, mas depois que eu conheci, tudo a gente nota que realmente faz sentido, né? E que espero de coração que o mundo caminhe aí cada vez mais, porque a gente ainda está engatinhando, né? Sim. Em levar o sistêmico para essas demandas. Mas que cada vez mais a gente consiga resolver da melhor forma possível, né? Até porque lembrar também que o sistêmico não quer dizer que a gente é passivo, que fica ali, que não faz nada, né? Mas que a gente tem o nosso olhar de tentar resolver, sim, mas da melhor forma possível, né? Exatamente. Eu quero que vocês deixem os arrobas de vocês. Do Instagram, qual que é o teu arroba? O meu é o @adv.ana com 2 N's Giacomin, com G e M de Maria no final. Como é que é o teu arroba? O meu arroba é Rejane Sanches. Perfeito. E o teu? O meu arroba tem que Mas depois a gente coloca aqui na legenda. É @Marcele Stelling. Já convido novamente, né? Sigam os perfis, vão lá. Se tiveram alguma dúvida, pode chamar no DM, né? Que elas vão responder. Com e certeza. lembrando de novo para se inscrever e seguir, né, o Instagram do @sistemico.oabsc. Era isso, vamos agora para o almoço, que é o nosso intervalo, e daqui a pouco a gente volta com o próximo painel. Muito obrigada!